Desde os tempos antigos, navegadores, piratas, pescadores e exploradores relatam com pavor encontros com monstros marinhos que desafiam a lógica e o entendimento humano. Entre todos os relatos, duas entidades colossais e lendárias se destacam. O Leviatã, descrito em textos bíblicos como uma criatura invencível criada pelo próprio Deus, e o Kraken, um monstro surgido do folclore nórdico, temido por sua capacidade de engolir navios inteiros. Mas e se esses dois monstros forem, na verdade, a mesma criatura, interpretada de formas diferentes por culturas distantes? E se as lendas forem baseadas em eventos reais testemunhados ao longo dos séculos? Hoje, vamos mergulhar profundamente nas águas mais escuras e mortais da história humana para investigar a possível ligação entre o Leviatã e o Kraken, suas aparições, capacidades devastadoras e os mistérios ainda não revelados que envolvem essas entidades. O Leviatã é citado diretamente em diversos textos sagrados, especialmente no Antigo Testamento. Em Jó, capítulo 41, Deus descreve a criatura com riqueza de detalhes. Uma besta incontrolável, com escamas impenetráveis, hálito flamejante e olhos que brilham como a aurora. Seu corpo é tão forte que nenhuma arma humana é capaz de feri-lo. Ele é o símbolo do caos primitivo, um monstro que representa o poder e a fúria dos mares. Mas poucos sabem que, segundo antigas tradições judaicas, o Leviatã não foi criado apenas como uma ameaça. Ele teria um papel escatológico ligado ao fim dos tempos. Alguns textos rabínicos dizem que dois Leviatãs foram criados, um macho e uma fêmea. Deus teria matado um deles para impedir que se multiplicassem. O outro estaria aprisionado até o momento final da humanidade. O Kraken, por sua vez, surge em documentos escandinavos datados entre os séculos XII e XV. Era descrito como um polvo ou lula colossal, com tentáculos tão grandes que podiam envolver um navio inteiro e puxá-lo para as profundezas. A palavra Kraken deriva do termo norueguês antigo Krake, que significa uma criatura monstruosa e distorcida. Relatos de pescadores e marinheiros diziam que o Kraken podia ser confundido com uma ilha. Eles contavam histórias de embarcações que aportavam sobre sua pele, apenas para perceber tarde demais que estavam sobre um monstro vivo e mais. Os movimentos do Kraken geravam redemoinhos tão poderosos que podiam engolir navios mesmo sem tocá-los. Embora os dois seres pertençam a tradições diferentes, há registros históricos que colocam sua existência em uma zona obscura entre mito e realidade. Um dos primeiros relatos sobre o Kraken foi feito pelo bispo dinamarquês Erik Pontoppidan no século XVIII. Ele afirmou, com base em depoimentos de marinheiros, que criaturas gigantes realmente haviam sido vistas nas águas entre a Noruega e a Islândia. Algumas dessas testemunhas relataram tentáculos com dezenas de metros, que se elevavam acima das ondas e depois sumiam no abismo. No caso do Leviatã, relatos mais antigos vêm de pescadores da costa do Mediterrâneo e de marinheiros árabes. Registros em manuscritos do século IX descrevem serpentes do mar com olhos que reluziam como espelhos e cuja pele era feita de ferro. Estes documentos não usavam o nome Leviatã, mas descrevem exatamente as características bíblicas da besta. Em tempos mais recentes, houve relatos modernos que intrigaram os especialistas. Um caso curioso aconteceu em 2003, quando uma equipe de pesquisadores captou um som subaquático extremamente potente no Pacífico
apelidado de bloop. O som era de origem biológica, mas nenhuma criatura conhecida poderia emiti-lo com tal intensidade. A localização, próxima da Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do oceano, e coincidentemente, um local frequentemente associado ao Leviatã. Um dos pontos mais controversos é a possível relação dessas criaturas com o Triângulo das Bermudas, local famoso pelo desaparecimento de aviões e navios. Embora não existam relatos diretos de Leviatã ou Kraken nessa região, muitos dos desaparecimentos foram atribuídos a redemoinhos súbitos, ataques de algo subaquático ou interferência magnética, características associadas ao comportamento do Kraken. Há um relato pouco conhecido de 1967, feito por um pescador chamado Albert McNeil, que descreveu algo como uma sombra gigantesca com tentáculos que se agitavam sob seu barco pouco antes de perder contato por rádio. Ele foi resgatado dias depois, em choque, e repetia: "A ilha respirava! A ilha afundou!" Essa descrição casa perfeitamente com as lendas antigas do Kraken sendo confundido com pequenas ilhas. Histórias de marinheiros antigos ajudam a compor o imaginário dessas criaturas. Um documento encontrado entre os pertences do pirata francês Jean-Bernard Lafitte, do século XVII, narra o ataque de uma serpente do mar com escamas como lâminas que cercou sua caravela na costa do Caribe. A tripulação ficou em pânico e muitos morreram tentando fugir do convés. Já em 1860, um grupo de pescadores japoneses alegou ter capturado parte de um tentáculo de 18 metros de comprimento na costa de Hokkaido. A estrutura foi analisada por cientistas da época que ficaram perplexos. Os registros foram perdidos em um incêndio, mas testemunhos juramentados permanecem arquivados em documentos históricos da região. E se o Leviatã e o Kraken forem apenas duas faces do mesmo ser, interpretado de forma diferente por culturas distintas, ambos vivem nas profundezas abissais, atacam navios, provocam redemoinhos e são descritos com proporções monstruosas. A Bíblia descreve o Leviatã como um dragão marinho. O Kraken é um polvo gigantesco. Mas o que é uma lenda senão a interpretação de algo que não conseguimos explicar com clareza? Seria o Leviatã o nome bíblico de uma criatura real observada no norte da Europa como Kraken? Ou seriam ambos manifestações de entidades sobrenaturais que assumem formas distintas para cada povo? Ambos compartilham habilidades assustadoras. Podem afundar navios inteiros, criar tempestades e manipular o mar ao redor de si. O Leviatã, segundo o livro de Jó, pode até cuspir fogo. O Kraken, segundo lendas nórdicas, criava redemoinhos com simples movimentos. Há quem acredite que essas criaturas têm inteligência, sendo mais do que animais, seriam quase entidades conscientes, guardiões dos abismos, ou até mesmo instrumentos de punição divina. Entre 2018 e 2022, pescadores do Alasca, Islândia e Groenlândia relataram sons semelhantes a gritos ou rugidos submarinos, captados por equipamentos de sonar. Uma gravação divulgada anonimamente mostra um enorme objeto se movendo rapidamente nas profundezas, maior do que qualquer submarino conhecido. Nenhuma explicação oficial foi dada. Especialistas tentaram desacreditar, mas a dúvida permanece. O Leviatã e o Kraken estão entre nós, observando e esperando. Leviatã ou Kraken? Besta bíblica ou monstro nórdico? Talvez nunca saibamos ao certo se são diferentes ou se são o mesmo ser terrível.
Mas o que sabemos é que o oceano continua ocultando segredos que nenhum homem jamais desvendou. As aparições continuam, as histórias se repetem e os desaparecimentos aumentam. Talvez o Leviatã não seja apenas um conto religioso. Talvez o Kraken não seja apenas uma invenção dos vikings. Talvez nas profundezas onde a luz não alcança, uma entidade nos observa, aguardando o momento de voltar à superfície. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.